Este desafio que nós fizemos ao Ricardo foi no dia 10 de junho, pronto, o dia de Portugal, e no meio do nosso QSO de metro, o Ricardo não é radioamador, mas já diz que quer ser radioamador. E o que é importante é que convencemos o Ricardo a vir fazer uma apresentação sobre o LoRa, mas vocacionada mais para a cidade de Lisboa. Ou seja, foi a apresentação sobre aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa estava a fazer e está a fazer dentro da cidade de Lisboa. E achamos, e foi essa a ideia de convidar o Ricardo Cardoso, além de ser o CEO de várias firmas, a Impact Wave e a GCIO, JCIO, são duas firmas de software. E então eu vou passar a palavra ao Ricardo. Sim, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Em relação ao convite que me foi endereçado, portanto, efetivamente, eu tenho, neste caso, duas empresas, portanto, é a Impact Wave, que é de software, a de JCIO, como preferirem, é de hardware, é de IoT, portanto, o nosso lema é o IoT Hassle Free, portanto, que é, finalmente, depois de muitos anos de tentativa de trabalhar com vários parceiros na eletrónica e desenvolver várias coisas, desenvolvendo vários produtos, lancei-me no processo também da eletrónica com mais dois colegas meus, o Michael Mão e o Paulo Torres Vedras também, que tem muito conhecimento na área da automação industrial, portanto, e todos estes processos, portanto, e acima de tudo, aquilo que eu vou fazer aqui hoje, portanto, é uma visão, portanto, e é uma perspectiva de alguém que está a desenvolver produtos orientados a necessidades do mercado, portanto. Nós já trabalhamos com LoRa já há muito tempo, portanto, já há muitos anos trabalhamos com LoRa, muito num sentido em termos de desenvolvimento de soluções à medida, portanto, a abordagem da JSIO é diferente. É uma criação, o próprio conceito de JSIO é uma simplificação do processo de desenvolvimento de produtos para IoT, incorporando a parte de hardware e de software, o protocolo, portanto, isto é tudo programado por JavaScript, e a ideia é simples, é isto tudo, portanto, é desenvolver produto, e aquilo que eu vou mostrar também algumas coisas um sneak peek, portanto, um bocadinho daquilo produtos que nós estamos a lançar agora, que obviamente quando é lançado para o mercado, tem que ter documentação, tem que estar bastante trabalhado, portanto, nós temos vários protótipos feitos, vários testados, portanto, este projeto que foi referido a nível dos Açores, gostávamos, mas não é erradicar o escaravelho, portanto, não é erradicar, é monitorizar, portanto, acima de tudo é conseguir obter uma estimativa da quantidade de escaravelhos que são capturados se a armadilha está cheia, se está vazia, que porcentagem é que está também para poder ser mantido. Portanto, acima de tudo, grande parte do problema é que muitas das vezes é um projeto com a Universidade dos Açores, portanto, que está a ser desenvolvido, é um piloto, portanto são duas armadilhas, é um protótipo, não é piloto, é um protótipo, são duas armadilhas que vão ser colocadas já no meados do próximo mês, e vão estar em funcionamento, portanto, e vão sendo monitorizadas por métodos tradicionais de captura também e de contagem. Portanto, vai ser feito em paralelo, no fundo, para aferir qualidade dos algoritmos que estão a ser desenvolvidos também. Pronto, isto foi só um pequeno enquadramento, portanto, para me apresentar e antes de começar a fazer a apresentação. Há alguma pergunta já que queiram fazer? Não? Então eu vou começar por compartilhar aqui a minha apresentação. Eu vou falar de LoRa, portanto, LoRaWAN é uma camada acima do LoRa, portanto, em que no fundo normaliza e estipula algumas regras. Portanto, eu vou falar da base do LoRa, portanto, e algumas curiosidades, portanto, e começo aqui pelo LoRa e pela Semtech, portanto, que é o fabricante dos chips de LoRa, sendo que e não foi a Semtech que inventou, foi a Sileo, acho eu, foi que uma empresa francesa, uma startup, depois foi comprada pela Semtech em 2012, se não me engano, portanto, que depois passou a licenciar para vários fabricantes de chips também, pronto.
pronto, eu vou passar, então, pronto. O LoRa, portanto, é um protocolo, portanto, que não, aqui está referido a um long range, vocês estão habituados a ranges maiores, mas dentro da área do IoT, pronto, que se formos comparar com comunicações de Wi-Fi, portanto, Bluetooth, é uma comunicação que permite alcances superiores, portanto, com baixo consumo, mas também para pequenos volumes de dados. Pronto. Isto são alguns pontos-chave do que é que fazem o LoRa. Portanto, o sinal de LoRa é muitas vezes emitido abaixo, portanto, do nível, dentro do nível de ruído, portanto, ele funciona entre os 10 e os menos 20 decibéis, e, e, e muitas das vezes, portanto, não, está completamente dentro do ruído e não se conseguiria ver se não fosse aqui uns mecanismos, uns sistemas inteligentes que permitem fazer com que se consiga perceber a informação que está a ser enviada. Portanto, usa o frequency shift, portanto, mais precisamente, portanto, como base, mas mais precisamente o shift modulation, que é a técnica que faz a modulação para enviar o sinal, portanto, e o truque aqui está em conseguir detectar esses sinais dentro do ruído, conseguindo manter um baixo consumo, sem que seja necessário ver muito processamento, não é? Portanto, e daí a forma em como o sinal é modelado e como ele é interpretado pelo outro lado. Há também aqui um truque matemático, portanto, que se nós fôssemos aplicar a matemática pura, havia um cálculo matemático brutal e que não permitia que conseguíssemos usar dispositivos de baixo consumo, e era preciso capacidade para fazer o processamento matemático todo. Eu vou passar aqui algumas coisas, portanto, ao nível do sinal, portanto, isto é bastante conhecido para a maior parte de vocês, não é? Portanto, isto é só para aqui uma introdução. Portanto, isto parte pela a parte da modulação digital da onda, portanto, tem como base no Frequency Shift Keying, e depois o que é feito é o Shape Modulation, portanto, que é aqui, eu usei aqui alguns elementos gráficos para ser mais fácil de perceber. Portanto, depois nós temos o Upshift e o Downshift, que tem a ver depois com a codificação também dos sinais que são enviados, portanto, que depois são interpretados. Eu podia entrar aqui depois, se isto fosse uma apresentação mais técnica, que sinal é que corresponde a que caractere ou que código de caracteres, mas eu não vou entrar muito por aí, portanto vou tentar fazer uma coisa muito mais genérica e depois, até se houver interesse, também posso detalhar isso mais tarde, portanto, ou até numa outra altura, se me der a oportunidade também, portanto, mas eu vou... Tem aqui já qualquer coisa no chat, isto é o quê? Boa noite a todos, não, portanto. Pronto, eu vou continuar. Pronto, isto já é a parte uma parte que já onde tem o sinal uma representação melhor do sinal, portanto, nós temos aqui assim, para que o sinal possa ser interpretado e que se consiga perceber o sinal dentro do ruído, são enviados de uma forma repetida oito sinais iguais, portanto, que é o que está aqui do lado direito, que é considerado o preâmbulo, e que depois mais dois sinais no sentido contrário, portanto, que é o que permite fazer depois a sincronização, o time syncing. Pronto. Depois existem aqui vários parâmetros, portanto, cá na Europa, nós usamos as bandas dos 125 kHz e 250 kHz, portanto, dentro da frequência do outro 868, nós também podemos usar cá os 433 MHz, mas o que está licenciado para a Europa e os chips que normalmente vêm são dentro dos 868. E, pronto, e depois o que é que nós temos? Temos
o spreading factor, portanto, que tem a ver, que são estes, que é o que aparece aqui no meio, que vai desde o 7 até ao 12, que isto também é um truque que é usado no LoRa, é que no spreading factor nós estamos no 7, portanto, permite enviar comunicações de uma forma mais rápida, mais dados, quer dizer, os dados que nós praticamente podemos sempre enviar os mesmos, a mesma quantidade de dados, mas se demora muito tempo, também torna-se mais complicado de enviar grandes volumes de dados. Portanto, se o problema não é o alcance e temos que enviar dados, portanto, deveremos usar o spreading factor 7, sendo que no 7 são enviadas 128 vezes a mesma mensagem. Portanto, é um dos truques também que está aqui. Portanto, há aqui várias coisas que é usado aqui no LoRa para fazer com que a mensagem seja mais resiliente depois em termos de interpretação. Portanto, temos o preamble, temos o time syncing, temos o spreading factor, e depois, por exemplo, são enviadas 128 no 7, 128 vezes, no 8 passa para o dobro, depois no 9 passa para o dobro, portanto vai sempre incrementando assim. Curiosamente, no spreading factor 12, portanto, a questão de fazer as contas, não me lembro já quantas vezes são enviadas a mesma mensagem, estamos completamente a trabalhar dentro do ruído, não é? Mas o algoritmo não é desencriptação, é de modulação do sinal, é onde funciona melhor. Portanto, devido à quantidade de vezes que é enviada as mensagens, nós praticamente não temos erros lá, não é? Portanto, eu vou continuar. Pronto, eu estava a falar o Signal to Noise Radio, portanto, é dentro dos 10 decibéis e os 20, portanto, entre os 10 e o 0, portanto, estamos mais confortáveis. A partir daí é que, do 0 para os menos de 20 decibéis, pronto, é que torna-se mais complicado porque estamos mesmo dentro do ruído. Portanto, isto também é um resumo daquilo que estava ali, que eu estive a referir. Portanto, mais uma vez, pode-se usar o 433, não é? Mas os módulos normalmente são muito diferentes, portanto, a frequência, os módulos que são usados na Europa, também, se nós quisermos usar a frequência americana no 9, esqueci-me agora, 950, 915, já não me recordo, portanto, é um bocadinho mais acima. Podemos conseguir usar essa frequência, mas como tem filtros, portanto vai reduzir um bocadinho o sinal, e não está licenciada, portanto estávamos a usar isso de uma forma que não era correta. Pronto. Aqui tem a ver com como é que é a estrutura do pacote de mensagem que é montado. Portanto, nós temos o tal preâmbulo, que são os 8 símbolos que são enviados, mais 2 símbolos, que é o sync message, que é para conseguir fazer para acertar lá em termos do tempo, e depois temos o payload. O payload aqui é que é a nossa mensagem, efetivamente, portanto, e que é a codificação da informação que nós queremos passar. Pronto, e isto depende, não há propriamente assim um limite, portanto há uma questão, obviamente que se nós quisermos mandar um vídeo sobre LoRa, nem sei se conseguimos ter capacidade de receber do outro lado. Isto está mais pensado para enviar pequenos sinais sobre variáveis de sensores, portanto, e não grandes volumes de dados, e o que pode acontecer é que nós, se mandarmos muita informação, ela depois vai ter que ser partida em várias mensagens para conseguir chegar ao outro lado, que é para ser repetidas tais 128 vezes, se for, por exemplo, no spreading factor 7. Portanto, isto aqui há alguns exemplos, aqui do lado esquerdo, há alguns exemplos também do tipo de sinais que são enviados, que cada um representa um símbolo diferente, que depois tem uma codificação, como é feita a codificação da mensagem. Pronto. Eu vou continuar. Pronto. Esta é a fórmula que, hipoteticamente, seria usada para fazer o cálculo matemático para conseguir decifrar os símbolos no meio do ruído. Portanto, é uma fórmula que eu nem sequer consigo entender de totalidade, portanto, é uma forma bastante complexa, e que eles não o estão a usar, portanto, porque isto implicaria um cálculo matemático brutal e um aumento de consumo energético também,
e não é este o objetivo. Então, o que é que eles conseguiram fazer? Eles fizeram arranjar uma forma de ter uma forma, usar a matemática de forma a ter uma equivalência. Portanto, não é exatamente a mesma coisa, portanto, introduz aqui algum fator de erro, mas como nós temos aqui todo o envio de várias vezes da mensagem, portanto, isto torna-se resiliente, portanto, e nós conseguimos anular isso. Portanto, como é que eles fazem? Portanto, eles usam Fast Fourier Transform, portanto, para a parte de relacionar com a similaridade dos símbolos, né? Portanto, vamos procurar este símbolo e vamos compará-lo com um outro similar para perceber qual é que é a mensagem que está a ser passada, e fazem uma operação simples de multiplicação, usando apenas o downsharp, que é o sinal que desce. Portanto, é uma equivalente matemática, isto tem apenas uma curiosidade, portanto, mas permite, é um dos segredos que permite fazer com que o sistema seja tão eficiente em termos de energético, portanto, porque consegue detectar sinais que são muito difíceis de detectar de outra forma no meio do ruído através desta técnica. Pronto. Eu agora vou-vos... eu não consigo aqui fazer uma demonstração, portanto, eu presencialmente fiz uma demonstração, mas vou-vos explicar um bocadinho aquilo que nós estamos aqui a fazer. Portanto, isto foi um produto que nós estamos a desenvolver, vai ser lançado, portanto, está a ser desenvolvido em parceria com a DX Patrol, vai ser lançado no canal da DX Patrol, portanto, vai ser lançado, vendido online através dele, neste caso do António Matias, e vai estar a ser fabricado também, portanto, há aqui um processo aqui conjunto em termos de fabricação. Isto é um dispositivo que para nós sentimos uma necessidade no terreno é um Aura Sniffer, portanto, este dispositivo ajuda-nos a reposicionar os nós e reprogramá-los remotamente, portanto, aqui é que se faz a diferença, portanto, e aqui se nós usarmos, por exemplo, o LoRaWAN, portanto, as coisas estão tipificadas, portanto, e é o que é, e nós não podemos mexer. Se nós trabalharmos de uma forma mais low level, nós conseguimos alterar tudo. Tipicamente, o LoRaWAN estipula um certo tipo de canais com uns específicos spreading factors, e os nós e os gateways estão programados para trabalhar de acordo com isso. Portanto, mas é aquilo que não se pode mexer. Aqui nós conseguimos trabalhar e conseguimos mexer todos os parâmetros e combinar todos os parâmetros para ter um recebimento da mensagem de forma mais resiliente, e conseguimos ter um diagnóstico do nível de ruído, de erro, conseguimos ter essa informação toda. Portanto, isto aqui é uma combinação da parte de software que eu tenho, com a parte de hardware também, e com aquilo que foram necessidades do terreno ao longo de vários anos também, de nós andarmos mais para o lado e esperar a ver se é que comunicava, e se comunicava bem, se não comunicava, e depois alterava-se as condições meteorológicas, deixava de funcionar. Portanto, desta forma nós conseguimos rapidamente reposicionar os nós ou reprogramá-los se for necessário também. Portanto, e pronto, aqui tem aqui mais alguns exemplos da aplicação de outras coisas que permite para fazer. Conseguimos, normalmente... Ricardo, desculpa. Sim. Olá, eu Telmo, tudo bem? Estás bom? Tudo bem. Era só para... Isso que estás a mostrar são ecrãs de telemóvel, não é? São ecrãs de telemóvel. Agora, Sniffer liga-se ao telemóvel por exatamente. Bluetooth, não é? Sim, e sim, tu consegues controlar o dispositivo através do telemóvel, não é? Sim, portanto, o que acontece é que nós, se tivermos podemos ter dois sniffers, ou um sniffer e um nó, portanto, o outro nó também vou mostrar a seguir. Portanto, tem a tecnologia que nós desenvolvemos aqui na DJI, portanto, e que permite, portanto, se for com os sniffers, qualquer pessoa consegue perceber qual é que é o spreading factor ideal e quais são todos os parâmetros que podem ser configurados para depois programar ter um nó de compra. Portanto, um nó normal, não é? Portanto, mas permite testar a comunicação e ver quais são os canais menores. É o objetivo do sniffer, acima de tudo, não é? O sniffer trabalha nas mesmas frequências que trabalha o LoRaWAN, mas mais. Portanto, permite fazer todas as combinações. Nós podemos pôr aquilo só num módulo do LoRaWAN, portanto, e testar as coisas a nível dos canais do LoRaWAN, ou podemos abrir as coisas, portanto, porque o LoRaWAN existem muitas antenas, muitas infraestruturas que já permitem nós comunicarmos, mas acaba por ter sempre alguns custos do lado do provider para nós obtermos informação. Tipicamente há sempre alguns custos inerentes aí. Portanto, alguém tem que pagar isso.
podemos nós não pagar, mas o município está a pagar por isso. Nós, com o LoRa em pleno, conseguimos ter uma rede, montar uma rede sem custos. Nós criamos a nossa própria rede ad hoc, com as características que nós queremos, e depois podemos fazer o uplink, não precisamos mandar para um satélite para depois receber no computador que está ao lado. Por exemplo, este sniffer, não sei se vocês reparam, tem um USB. Nós também podemos ligá-lo diretamente a um computador, e apesar dele remotamente poder ser usado e programado em JavaScript, também pode ser programado através do USB em Python e estar constantemente à escuta de comunicações e gravar e fazer aquilo que nós quisermos com isso. Portanto, há aqui várias possibilidades. Pronto. Isto são alguns exemplos de coisas que podem ser feitas. Portanto, nós, se nós tivermos 2 sniffers, nós ligamos com a aplicação aos sniffers e conseguimos pôr em repeat mode. O repeat mode vai pôr as configurações, são as configurações que me permite garantir que nas piores condições a mensagem chega, que é com o spreading factor 12, portanto, e com tudo preparado para que seja o mais distante, porque à partida não sei qual é que é a distância. Depois, quando o primeiro sniffer vai procurar frequências, vai procurar, portanto, pelos canais que estão estabelecidos, detecta esse canal e vai depois ajustar, vão negociar os dois e vão automaticamente selecionar o sistema de comunicação que permite que seja mais rápido e mais eficiente em termos de comunicação para envio dos pacotes. Portanto, isto é um sistema automático, portanto, se vocês depois gostarem de ver uma demonstração ao vivo, podemos organizar isso. Portanto, isto é um produto que está em fase final de desenvolvimento, portanto, está desenvolvido, estamos mais a trabalhar ao nível de documentação, portanto, e suporte depois para a venda, e parte de uma necessidade que nós tivemos, não é? Portanto, nesse sentido. Pois isto pode ser contemplado, por exemplo, por isto. Isto é um protótipo também. Eu fui logo quase crucificado por causa desta antena que está aqui colocada aqui neste sistema e como ela está colocada. Isto é um protótipo, portanto. E nós tivemos a testar aqui várias coisas. Podem ser colocadas aqui vários tipos de antenas. Isto é uma antena de PCB. Experimentámos simplesmente só com um fio também, portanto, desde que tenha o comprimento ideal. E muitas das vezes aquilo que a abordagem que nós temos que fazer tem uma abordagem com uma necessidade do mercado. Se nós temos um produto, temos uma necessidade em que o sistema tem que ter um teto máximo de valor, nós temos que trabalhar nesse sentido, não é? Portanto, não podemos fazer com que o sistema fique mais caro do que isso. Portanto, então muitas vezes tem que haver alguns compromissos. Portanto, hipoteticamente, quando nós estamos a falar de comprar 1 ou 2 dispositivos destes para termos domesticamente em casa, é diferente do que estamos a trabalhar em função de uma coisa que pode ser necessária produzir 1000, 2000 ou 5000 nós, não é? Portanto, aí quaisquer diferenças têm, mesmo ao nível das baterias, a forma como as baterias vão ser, se são carregadas, se são de fácil substituição, se são descartáveis, portanto, são tudo coisas que têm que ter em consideração ao nível depois do desenvolvimento de produto. Portanto, este nó, ao contrário do sniffer, porque o sniffer está preparado para comunicar com as aplicações e fazer as coisas todas, mas não tem nenhum I/O expostos, este já tem. Portanto, este permite, como vocês se virem aqui do lado direito, portanto, tem uma zona que tem a ver com a parte de energia e depois tem mais um segundo bloco que está preparado para ligar vários tipos de sensores I2C, SPI, portanto, sinais digitais, analógicos, portanto está preparado para ligar várias coisas, porque todos os drivers que trabalham com esse tipo de tecnologia já estão incorporados no chip, e há uma simples parametrização através de JavaScript para poder identificar qual é que é, mas não tem que haver uma programação, simplesmente identificar qual é que é o pin que vai estar a ser usado. E pronto, isto muito resumidamente, esta foi a apresentação que eu preparei. Portanto, eu agora espero que haja perguntas que eu possa responder e que esteja à altura das vossas perguntas. Eu por acaso tenho uma, Ricardo. Está-me a ouvir? Sim, sim. Vocês eram a empresa certa para criar LoRa APRS para radioamadores, porque só conheço uma. Eu estou a falar profissional, não estou a falar amador, porque amador nós temos as placas LoRa que transmitimos em 433
423 frequência, megahertz, e via sinais APRS. Existe a nível profissional só um aparelho e que custa por volta dos 300 e tal euros. E então vocês em Portugal acho que eram a empresa certa para criar um aparelho desses, para que eu estou aqui a ver, acho que conseguem fazê-lo isso perfeitamente e pô-lo no mercado à venda, e acho que era uma boa maneira dos radioamadores poderem aceder a ele, por exemplo, não ficarmos retidos só àquela empresa que existe no mercado internacional, que eu lembro-me que chama-se Pico APRS, e acho que a nível mundial, ou mesmo neste caso europeu, que é que nos interessa agora, já para não falar em Portugal, acho que era uma mais-valia para nós radioamadores, para termos uma coisa profissional, em vez de andarmos, por exemplo, nós a criar através de placas LoRa, porque temos isso, nós criamos isso em casa, placas LoRa, e depois enviamos os sinais através da PRS. Mas eu acho que era uma boa ideia para vocês dedicarem-se também a isso. O que é que acham, Ricardo? Sim, são tudo oportunidades de negócio, portanto é assim, o objetivo da empresa, nós no fundo estamos a desenvolver ferramentas para que outros possam desenvolver produtos. No Certo. processo, nós temos que desenvolver use cases, temos que desenvolver casos de aplicação prática, que as pessoas percebam que a tecnologia que nós estamos a providenciar é flexível e no fundo, faz aquilo que nós pregamos que faz, não é? Portanto, acho que faz todo o sentido, portanto, e se calhar até verificar quais é que são as necessidades específicas, porque aquilo que me disse, teoricamente faz sentido, mas eu não tenho conhecimento a fundo para como eu não sou radioamador, como tinha dito, portanto, há aqui alguns conhecimentos que eu não tenho, mas se calhar, falando aqui com uma ou duas pessoas, portanto, se calhar conseguimos perceber quais é que são as necessidades reais e provavelmente conseguimos fazer rapidamente. Portanto, é só uma questão de, ou com uma placa já existente, ou com uma integração simples. As placas fazem-se no instante. Nós agora mandamos fazer placas específicas para o projeto lá dos Açores, dos Carvalho, mas é muito baseado nesta tecnologia. Portanto, no fundo tem ali alguns outros elementos à volta, também tem um módulo de posicionamento de GPS e tem um outro tipo de coisas que já vem uma série de sensores incorporados também na placa, que torna mais barato o produto e torna mais robusto, não é? Portanto, nós não temos problemas em fazer placas novas. Portanto, e como eu disse, como nós temos uma base já desenvolvida que permite-nos acelerar o desenvolvimento de produto. Portanto, não são meses, são poucas semanas. Boa. Atualmente no mercado, eu vou fazer uma pergunta mais básica. Sim. Atualmente no mercado existe uma coisa chamada Mesh Static, que acho que foi construída em cima do LoRa e que permite customizações de módulos e alguns desenvolvimentos mesmo em cima do Mesh Static. Em que sentido é que o LoRa, uma layer mais abaixo, poderá vir a acrescentar valor em relação ao Mesh Static, por exemplo? Isso é como tudo, não é? Portanto, é assim, depende do utilizador. O LoRaWAN foi criado, por exemplo, o LoRaWAN, que eu conheço melhor, foi criado por uma questão de uniformização e por simplicidade de qualquer pessoa que compra uma placa que é compatível com o LoRaWAN, que é mantido, desenvolvido pelo LoRa Alliance, tem um conjunto de vários parceiros, e sabe, se tiver aquilo, se ligar num sensor, ele vai comunicar para a antena e há de receber aquilo numa cloud qualquer, e pode alguém estar a financiar e ele receber os dados de uma forma gratuita, ou ele depois paga um FII por essa recepção. Portanto, o LoRa de baixo nível permite-nos comunicar diretamente com o Wi-Fi, permite-nos comunicar com um dispositivo destes diretamente para um computador, ou, se quisermos, para um satélite, ou para uma rede, um outro sinal de rádio que é retransmitido e pode ser enviado para o outro lado. Portanto, abre aqui muito mais possibilidades. Obviamente que, como ele está neste momento, aquilo que nós estamos a fazer é tentar trazer o potencial do LoRa mais base, mas pôr aqui uma camada também de funcionalidades que permita ter algumas coisas tipificadas e que quem quer ir buscar a pouco e pouco mais algumas informações e tornar a coisa mais sua, portanto, de acordo mais com as suas necessidades, o possa fazer também. Portanto, obviamente que o LoRaWAN é uma coisa que vai para a prateleira, compra e liga e está a funcionar.
Portanto, é muito mais fácil para e muitas das vezes não é preciso, é só encaixar, não é preciso soldar, não é preciso fazer nada, portanto, é para um outro tipo de utilizador, não é? O produto que nós estamos a desenvolver é um produto para quem quer desenvolver produtos. Eu não conheço não conheço de uma forma detalhada o Mesh Static, mas dá-me a ideia que é uma coisa em parte semelhante àquilo também que é, há uma normalização, que é uma forma de uma camada para fazer com que as coisas sejam mais fáceis para utilizadores, se calhar com menos conhecimentos o possam usar. Não sei se é isso ou não. Portanto, mas normalmente o que há por cima do LoRa, e no fundo aquilo que nós também estamos a fazer é também tentar fazer aqui uma camada que permita simplificar, mas dando acesso ao baixo nível, não é? Portanto, o que quer dizer que se usar uma camada de alto nível e facilita o processo, mas quer fazer alguma coisa, não consegue. Ele limita e não o deixa fazer, não é? Por exemplo, numa rede LoRaWAN, os nós não comunicam entre si. Tem que comunicar sempre através do gateway. Numa rede LoRa, você faz o que quiser. Pode fazer uma configuração em estrela, pode fazer uma configuração em mesh, pode fazer aquilo que quiser, portanto, porque tem controle. Portanto, eles fizeram isso por uma questão de simplificação, porque tiveram que cortar algumas coisas, não é? Portanto, aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer é precisamente tornar algum processo mais fácil, mas não limitar quem quer trabalhar de uma forma mais de baixo nível. Não sei se consegui explicar a sua pergunta, se responder ou não. Sim, acho que respondeu parte. Obrigado, Ricardo. Sim. Não. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Está relacionada com o Anaxi acabou de perguntar em relação ao Mesh Static, porque aquilo que nós podemos fazer é essencialmente mandar mensagens de texto. É possível, porque quando estava a apresentar, e foi excelente, aquela parte mais técnica, um dos níveis, o 7, salvo erro, o 8, permitia enviar mensagens mais complexas, se eu percebi bem, não é? Tinha que ser dividida. Diga uma coisa, mas é possível fazer envio, porque eu vi já no site chinês à venda uma placa de LoRa que teoricamente podia enviar imagem. Portanto, sugeriam que se podia utilizar, por exemplo, longas distâncias para comunicação de um portão, por exemplo, de uma quinta, de uma extensão assim maior. Isso é possível? Pode enviar uma imagem, mas se quiser enviar uma imagem 4K, não vai conseguir enviar isso com muita frequência. Se estivermos a falar de uma imagem VGA, consegue enviar. Portanto, e depois também, se calhar, com alguma taxa de compressão, depois depende se vai mandar a imagem, lá está, depende de como é que a imagem é processada, se tem na parte da câmara, se tem algum sistema que faça compressão e que reduz o tamanho da imagem, né? Se quer mandar uma imagem, vamos, por exemplo, o LoRa é usado para mandar imagens de armadilhas para visualização do bichado, por exemplo, da fruta. Mas são imagens, grande parte delas já são alto contraste, não é? Branco e preto. Portanto, e consegue-se enviar, portanto, periodicamente essas imagens. Nós também fomos consultados também para usar a tecnologia LoRa para monitorização de estruturas de botão. Portanto, mas eles queriam enviar grandes volumes de dados. Portanto, logs de segundo a segundo, com informação de segundo a segundo. Portanto, assim, são casos muito específicos, são casos particulares, portanto, e que nós podemos estender um bocadinho a capacidade do LoRa até ao limite, com um bocadinho mais de alimentação, com alguma optimização ali, é possível. Portanto, por exemplo, o alcance médio em linha de vista do LoRa são 15 km. Se calhar num ambiente rural vai entre os 5 e os 15 km, não é? E num ambiente urbano, se calhar entre os 2 e os 5 km. Mas já foram comunicações feitas a mais de 100 km. Não é? Portanto, depende daquilo que se é o standard ou se nós estamos ali a parametrizar e fazer alguns tweaks ali. Por exemplo, uma das funcionalidades que nós temos aqui no Sniffer é precisamente enviar mensagens entre os dois. Portanto, quando nós estamos a parametrizar, portanto, as coisas, podemos mandar mensagens de texto, é quase tipo como um chat. Mas é o telemóvel, não é? Escreve no telemóvel. Escreve no telemóvel na aplicação, é enviado pelo dispositivo. Portanto, porque o dispositivo é só a placa, não tem interface, portanto,
não pusemos aqui nenhuma interface, podíamos pôr aqui uma interface básica, portanto, mas, por exemplo, se vocês quisessem enviar código Morse, podem enviar também, portanto, há aqui várias possibilidades também, não é? Portanto, não sei se respondi à pergunta. Não, respondeu, obrigado. Não. Eu tinha essa grande dúvida em relação a imagens, mensagens multimédia com imagem, mas já tem esses exemplos que estava a dizer, portanto é possível. Okay. Não é uma coisa standard, portanto, claro. Se tiver aquilo no limite do alcance em termos de comunicação, tem que fazer ali algum tweak, ou reposicionar as coisas, ou tentar pôr ali algum repetidor no meio, ou uma coisa para não usar os padding factors mais longos, os 12, portanto, porque como há muitas repetições, os ciclos de comunicação são mais longos. Mais também, longos, não é? Pois, ok. Obrigado. Não é? Olá, boa noite. Eu não sei se me estão a ouvir, penso que sim. Sim. Boa noite. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um dos fundadores da comunidade portuguesa Home Assist, uma plataforma de automação residencial, e tenho uma questão para colocar. A questão é a seguinte: eu não sou radioamador e embora tenha noção que existem vários radioamadores na região de Lisboa, a minha pergunta é a seguinte: eu quero montar uma antena no meu telhado, mas quero saber de que forma é que eu possa a montar legalmente sem interferir com o vosso fecho, não é? Vocês operam numa faixa e eu não queria de forma alguma tentar interromper o sinal. Eu sei que existe os 433 MHz, os 868 e os 915. Os 915, conforme foi dito, é mais para operar na América, os 433 acho que é na Ásia e os 868 em Portugal. E eu gostaria de saber se efetivamente eu poderei montar uma antena de 8 dBi no meu telhado sem que possa causar interferência convosco. Pode-me responder, Ricardo? Olha, pronto, aquilo que falou em relação às frequências, sim, portanto, e geralmente os módulos são, apesar de também se usar cá o 433 cá na Europa, que é usado até por vários dispositivos e dispositivos que não usam LoRa, mas usam a mesma frequência. Em relação à parte da antena, eu não sou a pessoa mais indicada para lhe dar essa resposta. Há aqui pessoas mais qualificadas do que eu. E eu, se calhar, passava aqui a palavra a quem se quiser voluntariar para isso, porque qualquer coisa que eu fosse dizer, e provavelmente ia ser, porque eu também não sou radioamador, estou no processo de... Portanto, e há aqui pessoas que são radioamadores há muito tempo e têm muito mais conhecimento disso do que eu. Portanto, se calhar passava a palavra a quem quiser responder. Eu penso que o que o Rodolfo quis perguntar foi se ele pode usar a mesma frequência nos dispositivos que pretende utilizar. O que eu não percebi é se são também LoRa, não é? Porque LoRa é um conceito aberto. Qualquer pessoa pode usar LoRa e nas mesmas frequências, quer dizer, pode haver o LoRa da GCIO, o LoRa da Câmara Municipal, o LoRa dos serviços municipalizados, não é? E, portanto, ou o LoRa de um particular que quer montar e quer conectar um conjunto de dispositivos. E os LoRas, face àquela coisa que o Ricardo explicou, daquelas rasquinhas inclinadas, vão conseguir entender-se uns aos outros e apanhar o sinal certo, não é? Pronto, e portanto não há propriamente aí um tema de interferência. Mais ou menos. Não há propriamente aí um tema mais ou menos de interferência, mas eu creio que a pergunta do Rodolfo, ao fim e ao cabo, é se tivermos muitos dispositivos de LoRa a emitir numa determinada zona, eles se calhar vão se interferir todos uns aos outros, não? Porque vão utilizar as faixas de frequências que estão atribuídas para a LoRa. Não se podem movimentar na frequência de um lado para o outro, não é? Sim, há aqui só, Rodolfo, só aqui uma coisa, portanto, se faz parte da comunidade Home Assist, também deve ter algum conhecimento também nessa área, mas, por exemplo, o LoRaWAN usa o 868.1.3 e o .5, são canais específicos. O LoRaWAN é aqueles que existem nas câmaras, não é? Sim. Algumas cidades têm, como pronto. É o caso aqui nas Caldas. Portanto, não é? E nós falamos nos 868,
mas é um espectro grande ainda, não é? Tipo, isso é genericamente isso, mas nós conseguimos ter aqui vários canais em que conseguimos individualizar comunicações, portanto, isso é uma das outras vantagens em trabalhar diretamente sobre a parte de base do LoRa, não trabalhar sobre o LoRaWAN. Eu não sei se o Rodolfo se pretende montar uma antena para fazer comunicação com o LoRaWAN, ou se é uma antena LoRa, porque normalmente vai estar a comunicar, e o que acontece efetivamente em sítios com muitos dispositivos é que muitas das vezes há interferências, porque o sistema envia e espera que não haja problemas, portanto, porque não é um sistema como o TCP, não é? Portanto, porque não há uma conferência, portanto, a informação é enviada, mas são enviadas tantas vezes, portanto, agora o que pode acontecer é que possa haver interferência, e daí depois nós temos que escolher outros canais e parametrizar as coisas a nível do spreading factor e outro tipo de parametrizações para que nós estejamos a ocupar um espaço, vá lá, um sinal em que haja menos ocupado, portanto, em que haja menos colisões. Exato, agora, eu não sei efetivamente a antena, em termos de dBs e de tudo, se isso está dentro daquilo que é legal ou não. Portanto, não só uma coisa, há confirmação de pacotes? Não. Há confirmação? Não há. Portanto, há um disparo de pacotes, se chegou, não chegou, batata, chega para a próxima, não é? É. Só que o sistema, como está montado, como a mensagem enviada tantas vezes, portanto, e o sistema que eles desenvolveram de inteligente, em termos de... É um sistema digital que está modelado e que, portanto, dentro dos mesmos chips, portanto, é diferente, é difícil, praticamente impossível, um chip de outro fabricante que esteja a ser usado na mesma frequência detectar aquela comunicação. Mas dentro dos mesmos chips, portanto, com a mesma tecnologia, se houverem dois vizinhos a emitir no mesmo canal, com o mesmo spreading factor, aquilo se calhar vai dar confusão. Há uma tabela de canais possível? Ou utilizável, ou normas em termos de tabela de canais? Sim, eu tenho isto, não tenho aqui, tenho um PDF com essa informação toda, com os canais, há ali alguns intervalos, há ali alguns buracos, há uns saltos que não se pode usar, a nível europeu, a nível da Ásia, portanto, e a nível dos Estados Unidos. Portanto, há uma tabela com essa informação toda, e portanto, tipicamente, o que o LoRaWAN faz, usa pelo menos esses 3 canais, acho que pode usar mais, pode usar até, não sei, 5, pelo menos 3 são obrigatórios nos gateways, portanto, mas pode usar mais. Mas são canais que são tipificados. Nós, sabendo que por exemplo, que é um ambiente urbano, em que há muita comunicação LoRaWAN, nós podemos ir trabalhar fora desses canais para conseguir estar isolados desse ruído todo que existe, não é? Outra questão que parece-me um grande desafio é no 868, creio que a nível europeu o duty cycle seja 10%. Ou seja, alguém que, por exemplo, a questão estava a ser levantada sobre envio de dados um bocadinho maior do contexto, um fecheiro por menor que seja, 10% de duty cycle, das duas uma, a implementação está muito bem feita de maneira que ele, no espaço de 1 hora, tenha um intervalo, espera e depois continua a transmissão. Parece-me um desafio muito grande, está a ver? Eu não sei se isso não é referente ao LoRaWAN. Não tenho a certeza se é referente ao LoRaWAN ou só ao protocolo LoRa em si. Não consigo garantir isso. Eu sei que há um duty cycle também na base de LoRa, mas neste momento não consigo garantir se isso é especificamente do LoRaWAN. Ok. Não consigo garantir isso. Posso tentar investigar e verificar isso melhor e depois dar essa resposta. Não, porque a minha dúvida eu acho que é mesmo a nível do CNAF, a nível europeu, se quiser dizer assim. Sim. Acho que essa imposição tem a ver com a frequência na Europa, não é? Pois. Portanto, todos os pequenos IoTs acho que seguem a mesma obrigação. Lá. Sim. Pronto, mas isto, obviamente, isto está feito para volumes de informação pequenos. Portanto, nós podemos estender isto, podemos levar isto até um limite, mas estamos a fugir um bocadinho daquilo que é o propósito original disto, não é? Portanto, já agora o seu sniffer vai aos 433? depende do módulo que nós colocamos. Este que nós temos aqui pode ir na frequência americana e na europeia dos 868. Há alguma ideia mais ou menos de valores? Estamos a negociar isso. Okay. O DX Patrol neste momento, portanto, isso
tem a ver depois com questão também de revendedores e tudo, portanto não sei. Provavelmente nós vamos até vender um pacote de 2 para tornar a coisa mais simples, portanto isto vai trazer códigos de Python para trabalhar diretamente com o computador, vai trazer a aplicação que permite programação, vários manuais, portanto não é simplesmente um dispositivo, é um pacote de várias coisas, é uma ferramenta técnica no fundo, não é? Portanto, quer dizer que será um preço mais para a empresa, propriamente dito, para o público em geral, não é? Não necessariamente não será um preço para a empresa, portanto assim nós podemos ver, portanto e podemos ir, estamos a avaliar ainda se vamos vender pacotes de 2 ou será só um, portanto é uma questão de vermos, até porque pode ser que se lance o pequeno nó também ao mesmo tempo. E aí pode-se usar o nó para reprogramar, portanto, e não precisamos de um sniffer, efetivamente. Não é? E pensam lançar também em 4.3.3? Sim, sim, sim. Okay. Mudamos o módulo por causa das atenuações e dos filtros, de tudo. Portanto, teoricamente ele podia funcionar, só que está com... Claro, exato. Estamos a esticá-lo muito, não é? Portanto, esticá-lo para os 800, exatamente. Não vai ter. Uma coisa é puxar para os 915, outra coisa é puxar para os 483, não é? Portanto, o módulo em si trabalha, é o mesmo. Só que depois tem toda a eletrónica à volta que faz com que ele fique a funcionar melhor naquelas frequências. Filtragem, pronto, a frequência. Exatamente. Ok, então não há valores ainda. Ok. Não. Mas devem ser extremamente altos, possivelmente para o hobby há de ser muito alto. Não sei, portanto, isso depois também pode-se tentar ver e pode-se negociar, sendo também a DX Patrol e o António Matias também rádio amador, pode se calhar até haver preços específicos para rádios amadores, mas não posso ser eu a decidir isso sozinho. Sim, podiam terem atenção isso realmente para os 433, como não é uma banda usada, é mais usada por hobby, para o hobby basicamente, e pelo comum dos utilizadores e não propriamente para uma firma tirar partido, não é? Uhum. Pode ser que vocês, por exemplo, o módulo 433 tentem baixar substancialmente para que consigam atingir um cliente que não seja firma, pronto, basicamente. Isso também tem a ver, empresa. Tem a ver também com uma demonstração de interesse. Se disser assim, olha, existem X pessoas que estão interessadas neste dispositivo dentro desta comunidade. Nós, calhar, conseguimos ter a escala para conseguir produzir as coisas a um preço mais barato, para conseguir... Porque uma coisa é se nós fizermos séries pequenas, e aí não conseguimos ter certo tipo de margens, não é? Portanto, porque há coisas que temos que pensar em avarias e tudo, portanto, nada é eterno, não é? Portanto, e muitas vezes isto é tudo, apesar de haver muita automação neste processo de fabrico, há coisas que não correm bem também, portanto, isso também tem que ser pensado, né, neste tipo de situações, portanto, e obviamente, se for uma coisa fabricada com mais escala, nós conseguimos colocar em certos tipo de fabricantes que nos conseguem fazer outros preços também melhores, não é? Portanto, mesmo a compra de componentes também sai mais barata. Portanto, é tudo... Podemos tentar, se calhar, fazer um survey e perceber que tipo de interesse, tipo, se calhar, um bocadinho um pre-order, uma demonstração de interesse, para perceber se houver assim, efetivamente, nós podemos eventualmente conseguir fazer uma coisa interessante. Portanto, Ricardo, deixa-me só dizer aqui uma coisa. É que há um tempo para cá, o pessoal tem estado aí no LPD. O LPD é os 433, fica no meio da banda da Madeira. Que neste momento a Anacom, a pedido de duas associações, começou a dar essa faixa de frequência para os repetidores DMO, ou seja, repetidores que funcionam, os repetidores Tetra, nessa faixa de frequência. A única coisa que eu vejo é que isto, mais dia, menos dia, vamos ter LPDs em cima de repetidores Tetra e empastelar os LPDs como já estão empastelados, que isso é a verdade de fato. Em relação aos 865, embora esteja protegida, eu acho que estamos a começar a entrar numa zona muito cinzenta,
quando falamos já com antenas de 16 dB, não foi isso? Eu não sei se eu percebi bem. Se foi 6 dB, 6 dB, não é? 6 dB vai dar um ganho. Acho que era um 9. Era aqui? 9? Acho que sim, acho que era 8 ou 9, acho que 8 ou 9. 8 dB em 10 miliwatts tem que ter um cabo, ou então é logo ali com um bocadinho de cabinho de alto ganho, para não ter perdas, ainda vai ganhar mais. Vai-lhe aumentar a utilização desse equipamento em relação àquilo que está ao conceito, não é? Porque o problema é todo esse, está-se a dar ferramentas, mas depois estamos a tentar usufruir dessas ferramentas. Mas, Miguel, há uma coisa importante que não foi dita, é que não percebemos se a antena era para emissão ou para recepção, não é? Pois, mas 9 dB... Porque esse tipo de ganho é porque para ir a uma distância muito grande, mas se calhar não é necessário chegar para uma distância tão grande. Os dBs será sempre para a recepção, não é? Nós temos uma antena de 9 dBs é recepção, porque ela, ao emitir, ela está cortada à banda. Se meteres lá 10 miliwatts, estás assim com os 10 miliwatts, isso é garantidamente. Agora estás a receber mais informação, mais ganho de sinais. Agora, eu continuo a dizer que é uma zona cinzenta que está aqui no meio. Deixa-me dizer outra coisa, mas esta é aquilo que nós já temos falado a propósito de outro tema, sim, que é da Conferência de Rádio Internacional, não é? E da apropriação que querem fazer da banda do HF. Não é? Exatamente. Ou seja, ela é muito disputada. O facto de nós não falarmos nos repetidores, o facto de nós não usarmos o HF, termos os repetidores parados sem gente, não é? Significa que ela torna-se apetecível para todas estas utilizações do IoT, de produtos de consumo, etc. E, portanto, ou nós fazemos alguma coisa para defender o nosso espectro, ou então vamos ser obrigados a partilhá-lo por utilizações úteis e muitíssimo intensivas. Eu aproveito então, primeiro para agradecer ao Ricardo pela apresentação e fazer uma pergunta. Eu sei que o LoRa tem um limite de dados ou por dispositivo ou por rede. Como é que vocês lidam isso quando apresentam um serviço a um cliente? Apresentam essa limitação? Como é que resolvem esse problema? É aquilo que eu estava a dizer. Portanto, é assim, nós normalmente o LoRa é usado para sensores, sensores ambientais, portanto, coisas que são os volumes de dados são relativamente poucos, não é? Portanto, fomos consultados por 2 projetos em que a utilização do LoRa é um LoRa indoor, dentro de edifícios, que é um bocadinho, pronto, temos que lidar com outro tipo de desafios, não é? E outro é precisamente para esse que eu tinha referido ao nível da monitorização de estruturas de botão. Todos eles são utilizações de maior, com uma necessidade maior do que uma utilização do Wi-Fi, mas não é necessário atingir quilómetros. São uma centena de metros, por exemplo. E nós aí estamos sempre a falar ao nível do spreading factor mais baixo e curtas distâncias. Ao fazer isso, conseguimos muitas das vezes estar acima do nível de ruído. Estamos perto dos 10 decibéis. Portanto, o que quer dizer que é mais fácil enviar outro tipo de volumes de informação. Portanto, mas lá está. É uma coisa que teoricamente, a partida funciona, mas tem que ser testado. Portanto, não é uma coisa que nós podemos garantir a um cliente que não, isso vai funcionar. Portanto, porque aquilo que não é standard tem que se testar, tem que se avançar para um protótipo e tem que se implementar e tem que se testar e tem que se diagnosticar.
Daí também a nossa necessidade de desenvolver o Sniffer, porque não tínhamos essa ferramenta. Não, existem alguns dispositivos genéricos, mas que nos permite escutar, não nos permite interagir, não nos permite que seja uma informação bidirecional, portanto, e desta forma nós conseguimos facilmente fazer um diagnóstico de uma forma mais rápida e mais assertiva. Portanto, não sei se respondi à pergunta. Ok, obrigado. Não. Mais alguma questão? Ninguém tem mais nenhuma questão? Muito obrigado, Ricardo. Então, se calhar, ficamos por aqui, não é? Pronto, então, vamos falando, portanto, eu também vou falando com o resto da comunidade, portanto, e vamos vendo se existe aqui alguma possibilidade de virmos aqui fazer algumas coisas também em conjunto com a comunidade de Rádio Amadores, de certeza que sim, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e tenham um resto de uma boa noite e um bom fim de semana.